muito bem-vindos a mais um Clube do Livro. E hoje, nessa história de mitos, fada, lendas, nós estamos correndo com as mulheres, correndo com lobos, correndo com vários arquétipos para desconstruir ou construir uma psique ativa. O que será que esse livro, Mulheres que Correm com Lobos, tem a nos ensinar? Hoje, né, nessa dinâmica, a gente vai trazer bastante insights do que esse livro consegue nos passar, até porque ele traz toda uma narrativa da nossa parte psíquica e até mesmo com os arquétipos que a grande mulher, né, a mulher selvagem, deixou de ter durante esses milênios e milênios de anos aí. Então, para começar, pessoal, para a gente poder dar voz, vamos dar voz às mulheres. Hoje, Fernandinha e Morzão ia trazer aí alguns pontos de vista sobre o aspecto do livro e a gente gostaria de ouvir como que vai ser essa dinâmica aí. Podem falar. Quer falar, Fer? Que você já leu o livro inteiro? Vamos voltar ao nossa época do podcast. Podcast. A gente tinha roteirinho e tudo, né? Era tão bonitinho. Tinha, hoje eu não tenho roteirinho não, mas é porque eu separo algumas coisas que eu acho principais, vou grifando e eu acho que a gente pode ir seguindo, assim, de certa forma. Eu acho muito legal que logo na introdução, né, cantando sobre os ossos, ela fala que as mulheres, elas, como se elas tivessem abandonado, né, o seu natural, né, como se a gente... Natural, selvagem, né? Isso. Como se hoje a gente vivesse, né, ela fala até aqui, ó, a mulher moderna é um borrão de atividades. Como se a gente vivesse para agradar aos outros, ser perfeita, ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, a colega de trabalho perfeita, enfim, a gente tem que estar sempre comportadinha, bonitinha, né, para agradar. Então, eu acho que ela já começa trazendo isso daí, que eu acho que é bem interessante, né, da gente falar. E complementa aí, Dani, se tem alguma coisa que você queira trazer. Eu coloquei bastante insights, assim, eu achei, como a gente estava conversando antes, a leitura ela é muito densa e rica em elementos, né? Então, para começar, que você começou, exatamente o que eu escrevi aqui, por que nós perdemos o nosso natural selvagem? E o que seria esse natural selvagem? Quando eu me deparei com o livro, antes da leitura, eu imaginava que o selvagem, ele estava induzido em outro termo da palavra, assim, que não seria o nosso natural. Eu imaginava que fosse realmente o lado instintivo, né? Quando ela fala de lobo, o lado lobo de uma mulher, né? O lado instintivo da mulher. E eu me surpreendi com essa questão do selvagem. Então, essa reflexão eu acho que colocaria para todos, inclusive para os homens. Por que nós, mulheres, ou nós, seres humanos em si, que eu achei legal também, que ela faz referência a elementos masculinos e femininos, né, em Yang, e o Jung, ele bate muito nessa tecla, mas ela não faz nenhum tipo de classificação gênero masculino e feminino, mulher e homem, né? Ela elementiza só, né, que todo mundo tem um pouco do Yin, todo mundo tem um pouco do Yang, mas o João, ele não necessariamente ele vai ter 50% de cada, o Lucas vai ter 50% de cada, né? Cada indivíduo, na sua particularidade, tem um a mais, um a menos, nas suas devidas proporções. Então, é isso, assim, eu queria que eles falassem o que é esse natural selvagem que nós perdemos, assim, através do tempo. Oi, Sâmia, boa noite, prazer. Sâmia, bem-vinda! Que ótimo! Gente, de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. Ô, Sâmia, abre o seu áudio para eu dar uma testada, por gentileza. Ela tá de foninho. Oi, Fala aí com a gente. consegue me ouvir? Sim. Sim, É porque esse fone não tá muito bom não, mas dá pra ouvir? Não, mas dá, tá ok. Então. Sâmia, eu sou a Dai. Se apresenta aí. Prazer. Oi? Prazer. Marcos. Eu, Marcos Paulo. Eu. Jairão. Lucas, agora que eu vi Lucas. Eu tô aqui também. Um homem que também corre com os lobos. Ô, Minha Sâmia, Flavícia. te dá uma contextualizada, aproveitar também que a Flávia tá aí. Nós somos um clube do livro, tá? Então, a gente tá lendo esse livro Mulheres que Correm com os Lobos. Você já leu o livro, tá lendo? Como que tá?
Eu li. Não briguem, gente. Eu tenho uma filha, enfim, milhões de coisas. Eu só consegui ler o primeiro capítulo e entrei no segundo. Não. Não, tranquilo. Aqui no clube, a gente dá voz para todo mundo, sabe? Então, qualquer eventualidade que você queira expor uma ideia, expor um contraponto, fique à vontade. Às vezes, quando fica muito muvoado, é só levantar a mãozinha, ou se achar que faz sentido complementar a ideia do próximo, você vem com a voz que a gente ouve e dá a voz para você, tá bom? A dinâmica é bem tranquila, que a única regra é o respeito a tudo e a todos. Então, o resto a gente permite tudo, tá bom? Então, continuando aí com as meninas. As meninas estavam passando um pouquinho da introdução do livro, que ele vem todo ali desmistificando, né? Que a mulher, eu vou traduzir com palavras mais simples, acabou perdendo sua natureza selvagem, correto? E com isso ele vem colocando alguns pontos de história, de simbologias, para tentar retratar essas explicações, correto, meninas? Opa, E aí, deixa eu então perguntar, aí vocês já podem, por exemplo, mastigar melhor. Eu tava conversando com o Marquinhos, você chegou até no primeiro capítulo completo, né, Marquinhos? O primeiro eu comecei o segundo lá no Barba Negra. Barba Azul, Barba né? Azul. Barba Azul. Barba Azul. Eu tava conversando com a Day, eu falei assim, mas peraí, explica pra mim com as suas palavras, com o seu olhar, com os seus vieses. Quem é o Barba Azul? Agora eu queria dar voz. Quem é o Barba Azul? Explica pra mim. Quando ela traz... Mas você quer já mudar para o capítulo 2? Não, porque o capítulo 1 ele vai dar uma construção, a conexão com o capítulo 2. Aí vocês podem narrar da forma que vocês quiserem. Tá. Eu até entendi, assim, até deixa eu falar um pouquinho antes de vocês continuarem. Desabafa, Marcos, desabafa, que eu já senti que vem um desabafo. Eu falei assim, o livro ele é bem a cara do Jung, assim, né, da escrita, que é bem reflexivo, bem analogia, que você tem que buscar umas referências e tentar entender o que ele está querendo dizer, né? E aí eu fiquei nessa dúvida, igual vocês falaram também, porque eu entendi que eles querem, que ela meio que fala que a mulher perdeu essa natureza selvagem, até por várias coisas, né? Uma sociedade que constrói a mulher ali, que colocam às vezes como um objeto ou como várias outras coisas, até por culturalmente, né? A gente vê que a mulher vem, enfim. Isso me trouxe a reflexão, tipo, o que seria a mulher selvagem, né? Eu não sei se o livro vai até falar. Ele já falou Ele no primeiro falou no primeiro capítulo. capítulo. Ele falou, vocês querem Então eu explicar? não entendi. Ele fala que é a mulher que ela escuta sua intuição, que ela é brincalhona, que ela tem naturalidade, que ela senta no chão, sabe? Eu tô falando com as minhas palavras. Uhum. E ela não tem medo de ser ela mesma, né? Então, Entendi. o selvagem, quando a gente lê, parece, Não é selvagem, né? parece um termo pejorativo. Exato. Né? Uhum. Parece que é aquela mulher sexual, e não é nada disso. É a primitiva. É o que eu traduzi, pensei nessa. Até que eu falei pro Pedro, eu falei assim, será que a gente pode até, tipo, trazer o que é o masculino e o feminino? Eu falei para ele que é do livro que a gente estava trazendo, né? O que é ser o masculino e o feminino? O que é o homem e a mulher primitiva? Então eu acho que eu fui trazendo, levando por esse lado mesmo. Inclusive, eu acho muito que esse livro a gente pode ver do lado feminino e masculino, principalmente hoje em dia, né? Os homens, do jeito que estão, né? Independente de ser heterossexual, homossexual, né? Muitos homens heterossexuais, eles estão se feminilizando, né? Você vê homens hoje casados de cropped. Então, eu acho que essa questão de voltar para o selvagem, para o natural, para os primeiros, eu vejo muito isso do lado feminino e do masculino. Tanto a mulher voltar para essa primeira mulher, e o homem também está faltando essa referência, e voltar para o primeiro homem, que é aquele, né, que saía para caçar, que protegia a sua família. Enfim, aí a gente vai viajando. É isso. Essa é a mulher que, no caso, o arquétipo feminino, né? Ela constrói muito assim em cima da arte, né? Da dança, da conexão com a terra, da questão dos ciclos das mulheres, né? Da própria mulher ter o ovário, se conectar com esses ciclos, com o ciclo da lua,
com o ciclo da natureza. Então, ela volta a mulher mais como uma parte da natureza. E hoje, né, que por que nós perdemos esse natural, né? Porque a gente está sempre de roupa, não pisa mais no chão, dentro de espaços urbanizados, né? Não tem esse contato com a natureza, não cavuca mais a terra, né? A mulher, até eu e o Pedro estavam comentando, né, Vida? Qual que é o papel da mulher, né, na questão das primeiras civilizações, né? A questão da agricultura, né? Foi a mulher que começou a agricultura e os homens saíam para caçar, para expansão. Então, é isso aí, né? O que o Marquinho estava na dúvida, é isso aí que ela coloca como um arquétipo de uma mulher selvagem, né? Que é o natural. E eu até complementaria, Marquinhos, para trazer um pouco mais próximo dos elementos de conhecimento que você está mastigando, que esse selvagem que ela fala é a essência divina, basicamente, sabe? Exatamente. Porque, cara, aí é lógico, ela vai fazer bastante citações com elementos arquetípicos. Beleza. Cara, eu acho que é aí que deixa para alguns indivíduos a leitura pesada. Porque se você não entende esses elementos arquetípicos, fica muito complexo. Mas traduzindo, quando ela fala sobre a natureza selvagem dessa mulher, cara, é esse recluso interior dela, sabe? Ela ser a mulher, lá, a essência do divino, enfim, que também é pro homem, né? Então, ela explica, olha, numa única frase ela explica, ó, o selvagem, eu quero dizer exatamente isso. Eu falei, beleza. Ela explica muito rápido depois, né? Concordo, exatamente. E o engraçado, só fazendo um complemento, que a impressão que eu tive, né, de só os 2 primeiros contos, é que cada conto é um desafio, vamos dizer assim, que o seu consciente ou seu subconsciente vai enfrentar ao longo da sua vida. Eu tive a mesma Entendi, percepção. cara. Você vai continuar assim, mas deu a entender que é isso mesmo, né? É isso, Fer? Da vida que você vai enfrentando. E ele faz de uma maneira alegórica, que é legal, na minha opinião, né? Não. Que inclusive me remeteu quando ela contou lá, que fala da mulher lobo, né, de ir no deserto, recolher os ossos, é meio que eu interpretei isso também, né? A gente meio que voltar para nós mesmos e ver o que tá fora lá do lugar, sei lá. Juntar os cacos, né? E começar de novo. É isso que ele fala no primeiro capítulo, né? Aí já entramos no primeiro capítulo. O que é o deserto, Marquinhos? O que você entendeu assim como o deserto dentro da história? Porque ela tá no deserto recolhendo os ossos, né? Eu entendi isso, meio que eu fui tentando levar pelos elementos que eu tinha, que a gente acabou de ler o Cartas de Cristo, né? Então o deserto que a gente disse lá, eu fiz a analogia desse olhar para nós mesmos, né? Para o interior, para o ego, ver o que tá fora do lugar do original, entendeu? O que não tá certo ali dentro de você. Eu fui tentando levar para esse lado. Sim. Boa. Ela fala aqui, né, que o deserto é o deserto da psique, né? É você com o mesmo estado de solitude para... E sabe o que é engraçado? Sua mãe tá aí, oi, Céu. Ela tá e ela tá querendo dar pra... E sabe Coloca ela pra ler, bem. E sabe o que é engraçado esse primeiro capítulo também? Ela tá falando aqui da questão dos ossos, do recolher os ossos. Fala, velho. Seria, né, no meu entender, né, seria você estar prestando reverência aos antepassados, à sua origem, né? Onde você começa a reconhecer a sua própria origem. Que primeiro a gente tem que reconhecer de onde veio para depois se conhecer. Faz todo sentido. Também, para recomeçar, juntar os ossos, né? Não, é exatamente isso. Você juntar o que sobrou, às vezes você fica destroçado, se junta para fazer um novo ser, para recomeçar de novo, né? E é engraçado que essa analogia da mulher dos ossos, da sábia, né, que eles falam, que dão vários nomes. Da velha, né? Da velha sábia, a mulher dos ossos, dos gravetos, dá um monte de nome para ela. Uhum. Você poderia só também um preto velho, ou Sim. Não, sim. É uma São vários arquétipos. Exatamente. É uma coisa que você tem que estar sempre juntando, onde você não encontra praticamente esperança nenhuma, você consegue juntar elementos para fazer um novo ser, ou se reconstruir, né? Tanto Lucão, que eu falei agora aqui para Dai, que ela faz uma referência sobre o mago místico,
a respeito do, como fala, do velho de barba azul lá, do homem de barba azul, né? É a mesma coisa. Para o Jung, nesse caso, principalmente porque ele criou todos os arquétipos ali nos seus estudos, o mago em si é o elemento que tem todo o conhecimento, uma grande sabedoria, mas por si próprio ele precisa de um motor. O motor ele é parado. Ele tem tudo na mão. Ele pode fazer assim, tudo. Tanto da parte que possa ser dolorida para ele, quanto a parte que pode ser benéfica para ele. Então, ele tá meio que começando a jornada. Só que ele tá no parado. Ele precisa fazer esse resgate, né? Dos ossos aí, começar a entender melhor. Eu gostei do jeito que ela apontou. Ela deixa uma... Catou, Marquinhos? Ela deixa uma parte aqui que ela fala que ela até faz um paralelo com alguns mitos né, universais na mitologia egípcia, sobre algumas mortes, que ela fala que é importante também alguns ossos serem cremados, serem deixados para trás, como se fossem ciclos. Que você tira. Você vai fechando alguns ciclos, realmente eles têm que ser fechados para dar início a outros ciclos. E aí, você resgatar, né, os ossos, que é a nossa energia vital, é a nossa força, né, da alma, a nossa essência, e começar, mas alguns realmente podem ser deixados para trás, né? Que faz uma analogia com a inocência da jovem, né, do Barba Azul. Eu gostei muito eu gostei muito Mas, quem que é, então, esse Barba Azul? Explica. Calma. Vamos terminar Antes de entrar no Barba Azul, acho que, complementando isso que a Dai falou, que eu achei uma frase muito legal, que ela pôs aqui, ó. Se uma mulher conseguir manter esse dom de ser velha quando jovem e jovem quando velha, ela sempre saberá o que vem depois. Gente, eu achei isso demais. Eu achei essa Mas frase... aí, ô Nandinha, aí ela zerou o game, pô. Aí eu falei, acabou, fecha o livro. Ué, ela zerou o game, pô. Aí não tem graça vir pra cá. As duas últimas frases aqui do capítulo 1 também ela dá uma zeradinha no game. Ela fala assim, ó. Se você está querendo ajuda psicanalítica, ponto de interrogação, vá recolher ossos. Acabou, vai e começa de novo, vai meditar, vai nas suas profundezas, vai no seu rio abaixo, né? Entra na sua self, na sua psique ali, no seu deserto, e que você tem todos os elementos para recomeçar de novo. E ela fala o rio abaixo do rio, né? O rio abaixo do rio. Tem embaixo, sempre tem coisas ali escondidas mais embaixo ainda. Né? Ela nem usou embaixo do tapete, porque ela quer embaixo do rio. Embaixo do rio. Bem profundo lá, aquilo que a gente esconde até da gente mesma, né? É muito profundo. Agora todo mundo quer saber quem é o Barba Azul. Quem vai responder essa pergunta de 1 bilhão? Olha, eu fiz um comecinho, uma provocação escrita sobre o Barba Azul. Posso começar? Então vai. Para provocar? O Marquinho não leu. Vai ser spoiler. Então, eu escrevi assim de uma maneira provocativa para começar esse questionamento do Barba Azul. O que a gente faz com essas figuras que são tão destrutivas, que são assassinas, que ficam debochando da gente, que tira a nossa força, que são contra tudo aquilo que é selvagem? No capítulo do Barba Azul, né, ela discorre sobre a força de todas as mulheres e esse poder predatório e assassino que existe dentro de nós mesmas, que precisa ser farejada, desmascarada e destruída para que o novo possa florescer. Quem é o Barba Azul? Quem é, Marquinhos, pela essa frase? Quem é o Barba Azul? Não sei, a própria mulher? Não? Exato. É uma faceta dela. Esse É a faceta capítulo, né? autodestrutiva dela, né? Esse capítulo ela fala mais assim da mulher jovem, né? Mas ela até fala assim que é um capítulo voltado para a mulher jovem, mas que serve para todas, né? Porque e para todos também, assim, acho que serve para todos, na verdade, porque todo mundo, né, já passou por um auto-engano. Sim. Né? Todo mundo já ingênuas, né? Como que é? As mulheres ingênuas, isso. As novas, ingênuas, como se estivessem começando a se relacionar. Que ela se cai na própria tocaia.
quem não leu a Sâmia e o Marquinhos, Fer, faz uma breve relato da história do Barba Azul. É, só dessa vez, tá? Eu li só o comecinho, eu tô na segunda parte da história. Bom, Então, esse capítulo é assim, eu gostei bem mais legal. que o segundo. Primeiro, ele é muito forte. porque eu pego Complemento. a essência e eu esqueço os detalhes, tá? Tá. Eram 3 irmãs, né? E tinha um cara, que era o Barba Azul, e todas tinham uma fama de mal e tudo mais. E aí elas conheceram ele, só que ele era encantador. E a mais novinha, né, se apaixonou por ele, porque ele foi muito simpático, papapá. Ela tá contando uma versão resumida. Mas Porque senão vai até amanhã. É. Deixa eu dar conta. Não, pode contar, que daí depois eu complemento. Ela encanta, ela fala assim, eu vou casar com ele, não é isso? Ela fala, Ele começa- pede ela em casamento, não é? E ela aceita, não é isso? Na verdade, o Barba Azul, É. ele começa ele sai com as 3 irmãs, né, primeiramente. Então, qualquer uma que desse gol, Até a mãe, né? Ah, Junto. isso, até a mãe junto, que inclusive a mãe faz parte do elemento, né? Que ela fala depois. A mãe tava junto e ela se omitiu, ela ficou calada, né? E aí o Barba Azul, ele é sedutor, né? Eles levam ele leva elas para passear, faz um piquenique, e ele é um cara que trabalha, né? Então, ele mostra um lado sedutor, e aí a mais novinha se pergunta: nossa, ele não é tão mal assim, logo que eles voltam. E aí ela começa, aí entra no auto-engano, né? A olhar para a barba dele e falar: a barba dele não é tão azul. Uhum. Né? Ela acredita que a barba dele já não é tão azul, porque ela entra, né, nesse auto-engano, né? De falar assim: não, ele não é tão ruim assim, né? E aí, acaba, Fer, complementa. E ela casa com ele, né? E aí ela casa com ele, né? E começa. E aí ele vai viajar, né? Deixa com ela um óleo de chaves e fala para ela: olha, você pode fazer tudo o que você quiser nessa casa, você pode entrar em todos os cômodos, você só não pode entrar nessa. E mostrou uma chavinha pequenininha, nessa você não pode entrar. Então parece uma casa de 3 andares, com 100 cômodos em cada andar, né? E ela. Isso, 100 quartos, né? 100 quartos. 100 quartos, 100 aposentos, né? E ela podia fazer tudo, mexer em tudo, fazer o que quisesse, levar quem quisesse para lá, as irmãs, a mãe, todo mundo. Só que ela não podia entrar nesse quarto, nesse lugar. Só que, né, ele foi embora, viajou, ela chamou as irmãs e falou: ó, a gente pode fazer tudo que quiser, se divertir, a gente só não pode nessa aqui. Aí as irmãs ficaram curiosas, né? Elas procuraram a casa inteira até achar essa que não poderia. E quando elas acharam, né, na verdade elas demoraram a achar, era uma portinha lá no fundo, bem escondida, meio que atrás de uma parede, um negócio Atrás de uma parede, né? A última. Elas acharam, colocaram a chave e abriram, né? Na hora que elas abriram essa porta, elas viram uma poça de sangue no chão e ossos de outras mulheres, né? Depois a gente ficou sabendo que era de outras mulheres e elas saíram correndo, né? Tentaram trancar e a chave estava suja de sangue. E ela tentou limpar, não limpava, continuava pingando sangue da chave. E aí ela guardou no bolso, o bolso dela pingava sangue. Então, tudo que encostava na chave pegava sangue, né? Como se tivesse uma maldição, uma coisa contaminada. Mas no fundo é que... Fala, Dai. Aí, para acabar a Olha o história. suspense, olha o suspense. Aí, né? Cenas do próximo capítulo. Aí ele voltou no outro dia de manhã, né? E ele falou assim: correu tudo bem aqui? E ela assim: ocorreu tudo bem. Ah, então, se tá tudo bem, pode me devolver meu molho de chave, né? E aí ela vai devolver, ele percebe que tá faltando aquela chave. Ele: e essa chave que tá faltando? Ah, não sei, devo ter perdido. Aí ele olha no armário e vê as gotas de sangue. Aí ele abre, né? E aí ele muda da água pro vinho. Ele se transforma no predador realmente. Ela vê, ela enxerga quem ele é, né? E aí ele sai arrastando ela e fala que vai matar ela quando ela pede 15 minutos. E nesses 15 minutos ela grita às irmãs, né? As irmãs, né? Ela queria assustar ele, né? E aí as irmãs falam: não, eles não estão vindo, não, os irmãos estão vindo.
E ela começa a chamar, e quando vem o redemoinho, Isso. aí vem os irmãos entram e mata ele. Ela pediu esses 15 minutos, ela falou assim, eu preciso me preparar para minha morte. Para a minha morte. Isso. E o interessante é que esses irmãos, eles não aparecem em momento nenhum na história, só nesse momento final, os irmãos né, do gênero masculino. E até ela explica depois que esse masculino, não necessariamente são irmãos do sexo masculino, mas é a força, né, que é do masculino, que vem no final para poder ajudar ela, salvar. E eu acho que vai muito de encontro com isso que a gente está falando, de que todos nós temos o feminino e o masculino, né, 50-50. Então, a gente consegue acessar isso se a gente quiser, né? Então, eu achei muito legal. Acho que quem leu, Dona Jaira está muito quietinha hoje. Tá uivando, já leu o livro inteiro, capaz. Ela tá na nossa frente, que eu sei. Eu estou no 3º capítulo e eu queria ver se a compreensão que eu tive é a mesma que vocês teriam, porque eu nem sabia que esse Jung aí era um escritor, para mim era uma metáfora dela. Aí eu estava me pegando, que ela fala muito dele. Só que a minha visão dessa passagem, eu até comentei com pessoas, e eu acho que eu passei o fim de semana com outras pessoas, fazendo um laboratório, até comentei isso. Uma coisa que me chamou muita atenção é que eu narrei essa história para o meu marido, né? E eu falei assim, que toda mulher tem um barba azul na sua vida, ou lá atrás, ou hoje, ou às vezes para sempre. E eu relatei essa historinha para ele e o comentário dele foi muito peculiar, sabe? Né? Porque eu falei para ele assim, ó, não é um livro feminista, hein? Não é. Não fica achando aí que eu tô levantando bandeira. Aí ele, na simplicidade dele, falou assim, mas se toda mulher tem um barba azul, o homem também deve ter um barba azul na vida dele. Porque às vezes tem mulheres, que ele entendeu por esse lado, que às vezes extravasam a vida de um homem e deixam frágil, o homem decadente, um homem triste, né? Uhum. Eu achei o comentário dele muito peculiar, porque é realmente. Aí eu rebato. Concordo com você muito nesse sentido. Só que vocês, homens, por mais que a gente tenta se igualar, vocês passam um aspecto de fortaleza. Já a mulher não. Ela é sensível, ela é frágil, né? Por mais que tenha aí esse lado homem dentro dela, para ela expor tudo isso, não é que nenhum homem já feito. O homem, ele vai, faz e acontece sem ele precisar arrumar uma força interior, ele já tem dentro dele. E a gente não, a gente tem que criar, a gente tem que ir realmente lá naqueles ossos, né? A juntar, que eu falo que é os quebrados da nossa vida, né? A gente ajunta os nossos pedaços e a gente consegue refazer as nossas vidas em cima disso daí, que eu sou uma pessoa que refiz muito esses ossos. Eu ajuntava, ele quebrava, eu ajuntava de novo e consegui, né, no meio da minha trajetória, refazer esses ossos. Então eu fui mais para esse lado. E conversando com outras mulheres mais jovens, né, eu percebi ali no longo das conversas bobas, aleatórias, que elas têm realmente um barba azul, que elas ainda são aquelas moças, hoje com mais idade, porém muito ingênua, porque eu entendi que o barba azul ele já veio com uma plaga, que era a barba, falando, eu sou diferente, eu Mas sou... só para eu entender, quando você está falando barba azul, você está querendo se referir ao outro ou é uma metáfora da sua explicação? Não, eu estava me referindo ao outro, como se fosse um predador mesmo de verdade. E quando a gente é muito jovem, a gente é muito deslumbrada, né? Eu estou falando o meu entender, né? Por isso que eu estava esperando vocês falar. Então a gente é ingênua, a gente às vezes está vendo que a pessoa é um monstro,
mas você olha e não enxerga, mas você sabe que é. É como se, eu até comentei com uma amiga minha, é como se você pagasse para ver. Que nem quando ela fala assim, ele só tem a barba azul, ele não é tão mal assim. Só que, na verdade, ele já mostrava que ele já não era uma coisa boa, porque ele já tinha um aspecto diferente daquilo que era, de uma certa forma, normal nos dias daquele tempo, né? Porque parece que são histórias, assim, de épocas, né? Então, a impressão que eu tive é que ela pagou para ver, entendeu? E na hora que ela pagou para ver, que veio a curiosidade da porta, da chave, né? E essa virada de chave, ela fala com muita propriedade, que é realmente uma metáfora. É a virada da chave quando a mulher acorda para falar: meu, o que que eu fiz? Não é isso, eu não quero isso, vou começar de novo, não quero isso para mim. É como se a gente tivesse realmente um barba azul dentro da gente e a gente projeta ele em outra pessoa, entendeu? Mas tudo aquilo é criado pela gente. E o instinto selvagem, que eu entendi, é que a gente tem esse olhar, porque a gente tem esse instinto, a gente percebe, mas mesmo assim a gente paga para ver. Que é onde ela aborda no primeiro capítulo, que a gente tem que pôr esse instinto mais no nosso dia a dia. Talvez as coisas da vida não ficariam tão pesadas se você usasse o seu instinto selvagem. Porque a mulher, ela tem um instinto, assim, de saber das coisas antes que aconteça. E por conta de, às vezes, a imaturidade e a ingenuidade, a gente deixa de lado. Até dizendo que a gente não tem esse poder, que é quando ela pede para os irmãos virem salvar ela. Ela tem um poder tão grande que esses irmãos, se, de uma certa forma, viram uma coisa material e a salva do predador. Só que não, mas isso é ela com o poder dela. Toda mulher tem um instinto, um poder dentro dela que faz com que ela recomece o tempo inteiro. Foi isso que eu entendi e fiquei assim, muito fascinada, porque eu comecei a ir para aquele lado assim, eu tive um barba azul na minha vida. Não quero ter mais barbas azuis na minha vida, né? E comecei a fazer esses trocadilhos com algumas amigas, né? Só que como elas não leem, não têm esse entendimento, o relato delas é como se elas tivessem esse barba azul até hoje dentro delas e não faz com que elas cresçam nem como mulher, nem como indivíduo e nem como ser humano. É aquilo que a gente vinha vendo nos outros livros. A gente gira, gira, gira e não sai do lugar. É isso, gente. Não sei se eu me expressei direito, mas foi o entendimento que eu tive do livro. Tá certo que a minha trajetória é um pouco maior, eu tive muitas coisas aí no meio da minha vida, mas eu me identifiquei muito com a história do Barba Azul. Eu tive muitos Barba Azul, muitos monstros dentro da minha vida, e o mais interessante, só eu tinha o poder de matá-los, só eu, e eu consegui. Vai vir outros? Pode vir, porque eu me fortaleci com essas mortes de barba azuis que eu tive na trajetória da minha vida. Então, eu estou forte para enfrentar qualquer barba azul. Foi isso que eu entendi. Isso aí, geral. Arrasou. Arrasou, meteu o louco aí, hein? Fala aí, Lucão. Não ficou assim muito bonito, mas é como eu entendi. Ó, eu vou falar um complemento que a Géria falou, na verdade, do ponto de vista, sei lá, masculino, vamos dizer assim, vamos dizer. Eu interpreto isso, eu entendi esse Barba Azul como as situações da nossa vida. Por exemplo, assim, você está diante de uma situação, algum problema, alguma situação, e você acaba optando, como a menina lá mais nova, optando pelo fácil, pelo conveniente. Sim. Você opta pelo fácil, pelo conveniente, e aí com o passar do tempo, você começa a ver que aquele fácil e conveniente não era tão bom, te carregava coisas ruins, né? E a partir do momento que você descobre isso, ou você acaba vendo isso, interpretando isso, fica tão gritante, fica tão exuberante, fica tão marcado, tão... Isso pode ser para qualquer coisa. Tão marcado, tão marcante na sua vista que você não consegue mais conviver com a situação, né?
E automaticamente o seu outro lado do cérebro, né, o seu barba azul, ele vai lutar contra isso agressivamente e vai para cima de você. Aí a pessoa vai ter duas opções, que ela tem duas opções, na verdade, né? Ou ela enfrenta a situação, ou ela se deixa ser morta pelo carrasco. Na história, ela quase, como acontece com a gente muitas vezes, né? Nós quase sucumbimos, quase deixamos, muitas vezes deixamos, tornamos mais uma das moças mortas lá, nos deixamos levar para a situação e acabamos nos conformando, ou optamos por lutar contra, né? E arrumamos forças para poder resolver a situação. Eu enxergo isso como os dilemas, eu enxergo isso como um aprendizado, um dilema da vida que a gente passa vários ao longo da nossa vida. E é toda vez que a gente sai dessa situação, a gente sai um pouco mais forte, porque fala lá que ele morre, né? O Barba Azul morre, mas ele não morre, né? Ele vai voltar alguma vez, ele vai voltar de novo, outra vez, e você tem que encontrar forças para poder enfrentá-lo. É um processo de amadurecimento mesmo, de tudo, de aprendizado, de tudo. Por isso que eu acho que encaixa tanto para homem quanto para mulher, na minha opinião. Que foi o que o meu marido falou. Eu acho que ele narrou certinho, né? E tá tudo certo, né? Porque assim, como que é um livro que dá a entender que ele é feminista, eu não queria ler ele com esse entendimento, entendeu? Eu queria ler ele neutro, né? Tanto serve para um homem, para uma mulher, para um homossexual, e até no dia a dia da gente, no serviço, nas amizades. Quantos Barba Azuis a gente não encontrou no nosso serviço? Quantos Barba Azul nós não encontrou dentro da nossa família, né? Então, sempre tem alguém disposto a nos neutralizar de alguma forma. Então, é isso que a gente não pode deixar. Que eu acho que é quando... Eu acho não, eu tenho certeza. É a virada da chave. Porque enquanto você não virar essa chave, você não vai saber. Então, você tem que virar. Nem que ela sangue, nem que ela manche aí a sua roupa, o seu dia a dia. Mas você tem que... É como se você desse voz àquilo que você pensa. Porque... eu sou assim, eu tenho um jeito peculiar, eu sempre falo, eu não sou uma mulher de muro. Eu falo, se não resolver, não tem problema, mas eu falei. Então, às vezes, essa virada de chave é você gritar, se fazer ouvida. Ah, mas não vai adiantar, eu posso levar uma rasteira, um tapa. Não tem problema, você tem que agir. É como se fosse algo para você tomar uma atitude. Seja ela qual for e seja o resultado que for. Mas tome, não fique na treva, não fique no muro, se manifeste. Eu sou assim. E lógico que eu colho por conta disso algumas coisas boas, algumas coisas ruins, porém, eu me sinto bem. Eu não guardo, eu falo. Ah, mas você, beleza, né? Segue. Aquilo que eu não tenho, se seguir em frente, não me faz falta. Então, eu uso muito isso no meu dia a dia. Eu só não posso ficar muda, calada. Se isso é um empoderamento feminino, então eu sou. Mas eu preciso falar. E você quer ouvir ou não, isso já é com você. Mas eu não fico muda mais hoje. Eu já fiquei. E isso não me fez bem, nem como mulher, nem como ser humano. Fala aí, Nandinha. Eu acho isso também, assim, e esvaziar, né? Senão você fica doente. Uma outra coisa em relação ao sangue, né? É a questão do Jung, também essa questão de simbologia, é que ele não vai parar de pingar até que você olhe para o problema, até que você resolva esse problema. Então, vai pingar. E às vezes a gente está, né, num relacionamento, alguma coisa, num trabalho que a gente não gosta, alguma coisa, e aquilo vai minando a gente de tal forma que chega num limite que você fala, cara, ou eu resolvo, né, que é o sangue pingando, ou eu resolvo, ou eu vou morrer. Né? Então, eu acho que essa... Porque eu achei que não tinha entendido, mas ouvindo vocês, né? Vocês falam muito mais bonito que eu. Aí eu falei, não, elas estão falando igualzinho a mim. E eu entendi. E o terceiro capítulo, lógico que eu estou na frente, né? Eu até dei uma segurada. Os contos dela é muito legal. Você vai viajando nos contos e ela vai detalhando tudo e depois ela vem com 3 frases e resume o conto. Que foi É o que a Day tava falando, que agora ela tá sentindo que a leitura ficou mais gostosa.
Eu ainda achei o segundo capítulo uma leitura ainda densa, justamente porque ele traz bastante elementos de conhecimento. Mas assim, só complementando, tudo isso que o Barba Azul, as irmãs, a mãe, os irmãos, a chave, o sangue, ficou claro para todo mundo que isso é uma parte psique do indivíduo, que pode ser tanto o indivíduo mulher, propriamente dito, quanto o indivíduo homem. E basicamente ela trouxe uma narrativa para mostrar os pilares de poderes e como que ela conseguiria explicar, que nem o Lucão falou, os desafios da vida dela. Porque o Barba Azul seria esse desafio, propriamente dito, que é o quê? A cegueira dela, né? A inocência, aquela situação da gente ser mais jovem, eloquente, né? Eu vou aqui, vou fumar um baguizinho, vou fazer umas loucuras. Ah, mas ninguém precisa saber. Você sabe que não tá bem legal, mas faz, é gostoso, é bacana. Aí, mas você ouve a voz da mãe velha, poderia ser um pai velho, sábio, preto velho, que a gente pode colocar para vários tipos de arquétipos, né? E o homem ali, que seriam os irmãos, vocês explicaram muito bem, é o resgate da força, porque os irmãos vieram para matar essa dor, vamos dizer, essa fuga dela, né? E basicamente a gente vai encontrar vários outros barbas azuis na nossa psique, porque a gente sempre vai estar em constante criação. A chave em si, por ela ser tão piquititica, ela basicamente é aquela chave que todo mundo perde, é aquela chavinha que a gente acredita que não abre uma grande porta, que fica muito mais complexo o nosso chegar até ela. E a gente sempre olha para ela, mas não dá muita moral, né? Vamos se dizer. Só que ela que vai liberar os nossos acessos, vai chegar ao nosso ponto. Estava falando com a Dai, eu já te passo a palavra, Vidora, sobre o sangue. Eu achei o elemento sangue na construção do que ela narrou ali muito legal. Porque, que nem a Nandinha falou, o sangue ele não para enquanto você não toma senso. Só que tem uma parte, não sei se vocês vão lembrar, que o sangue começa a jorrar pelo armário e manchar todas as roupas brancas, né? E aí ela explica que a roupa é a representatividade das cascas, como o externo te vê. Só que aí que tá, ela tá suja agora de sangue, você vai ter que quebrar. E quebrar dói, quebrar machuca, vamos se dizer assim. Aquela pessoa que gostava do meu, vamos dizer assim, personagem, pode ser que não goste mais de mim, e aí? Então, você vai ter que enfrentar. Você vai ter que realmente tirar essa roupa suja de sangue e ser a mulher selvagem, né? Ser Aparecer nu, né? Exato, exatamente. Fala aí, Vidora. Era só isso que eu queria complementar. Eu ia complementar sobre o sangue também. Exatamente isso, que é dessa parte que ele fala, né? Que a Fer até perguntou, o que é o sangue? Ela discorre assim que o sangue, ele é arterial, ele é da alma, ele não é um sangue menstrual. E ela não mancha apenas a chave, ela escorre pela própria persona inteira. Aí essa parte eu tinha separado, eu ia ler. Na psicologia, né, arquetípica, a roupa simboliza a presença externa. Ela é a máscara que a pessoa mostra ao mundo, ela esconde muita coisa. Então, assim, o sangue representa tudo isso e ela não tem mais como disfarçar. Ela vai ter que trocar a roupa, ela vai ter que quebrar essa casca, esse casulo e começar de novo. E isso é muito difícil porque, né, quando ele dá a chave, ela não tem a intenção de abrir a porta. Não mesmo. Por quê? Porque são 100 portas para ela abrir. Para você abrir 100 portas, você tem que realmente... Leva tempo, né? Leva tempo, e isso leva tempo. Você tem que se conhecer muito para abrir 100 portas. Uhum. Não é de um dia para o outro que você vai descobrindo, né? Que são as camadas, os véus que ele fala no Cartas de Cristo, né? Cada véu que cai de você é uma porta que você abriu, né? Uma porta da sua percepção. Então, a hora que você chega na última porta, você realmente já tá com essa consciência, mas você tá todo sangrando, né? Então, você já não é visto mais com aquela cara de ingênua, você é visto realmente agora, né? Nesse caso, como uma mulher. Você muda, né? A percepção que você mostra para o mundo. Aí faz a analogia do osso, né, Dai? Aí Nessa você faz, hora. exatamente, você se refaz, você se transforma, né? Que até a analogia do osso, a gente pulou essa parte. Ela fala que é através do cantar, né?
Por que o cantar, né? Porque o cantar você não precisa de mais nada. Você com você mesmo, você tem a sua voz, você ganhou a sua voz. Então, cada cantar reconstitui mais carne, cada cantar reconstitui mais partes do corpo, né? Que é a mesma coisa, né? Você se constituir as suas próprias camadas de uma outra forma. Era isso que eu queria falar sobre a chave. E sobre a mãe, né? Que a mãe, ela é omissa. E é uma relação também que ela faz sobre os filhotes de lobo, né? E muitas vezes eles não são orientados. Mas por quê? Por falha da mãe, por falha do filho, ou o que deixa aí nesse momento, né? Pode falar, Fer. Fala que só depois não fica no podcast. Não, né? Não, eu não quero ficar te interrompendo. Aí eu botei para você falar, entendeu? Ela fala isso, que cantar significa usar a voz da alma, né? Que é quando a gente se expressa livremente, né? Sem medo de ser feliz, como se fosse isso. É como se tá resgatando os ossos, né? Refazendo, né? Ela refaz o lobo através do canto, né? Então, ela pega todos os ossos e ela consegue estruturar novamente no lobo através do canto, né? Que é essa essência da alma, né? Dessa força vital voltando. E da Barba Azul é a mesma coisa. Ela perde, né? Se a gente deixar o nosso predador interno, o nosso assassino interno tomar conta da gente, a gente perde a nossa força vital. E pode durar por muito tempo, né? Inclusive, eu até comentei com o Pedro, a gente tem uma amiga que ela fala assim, ó. Não, gente, pra quê? Pra que eu vou conhecer? Se eu conhecer, eu me torno responsável. Eu vou pro boteco beber. Então, ela fala que ela é feliz porque ela é ignorante. Ela é feliz porque ela é ignorante. E se ela vai pro boteco, ela tem histórias para contar. Então, assim, se eu não souber, não tem por que eu fazer. Né? Não tem por que eu mudar. Não tem por que eu cantar e refazer dos ossos, né? E não tem por que... e também não tem por que eu pegar 6 chaves e colocar na fechadura e virar até chegar na última e ter a virada que vai mudar ali completamente aquele campo do A para o campo B ali, né? Eu me transformei. Eu passei de ser uma garota e me transformei numa mulher. Né? Eu não deixei que essa força fosse quebrada, né? Ela continuou vital. Alguém quer complementar? O Lucas está falando aqui que se ela escolhesse, né? Ela fala isso, se ela escolhesse não abrir a sala, era como se ela tivesse morrido, né? Se você não escolhe abrir aquela porta, você morre. Né? Porque você sangra até morrer, né? Exatamente. Traz até uma visão diferente, que eu acho que sangue é vida, né? Eu já trago a analogia de que o sangue ele reflete a vida, né? E se a gente parar para pensar o quanto a gente não se coloca numa situação de comodismo e de conforto, porque você tem 100 portas para abrir. Sim. E quantas vezes a gente não deixa de abrir uma porta por medo, por insegurança? O que a gente não deixa de viver porque é difícil abrir aquela porta, né? Então, acho que é até um próprio movimento, né, que vocês disseram, né, que a partir do momento que ela começa a sangrar, ela vai ter que trazer à tona, né, a personalidade e a essência dela. Né? E muitas vezes a gente se auto-sabota, né, é um processo muito grande de auto-sabotagem, e não viver aquilo que a gente realmente é, por ter 100 portas para viver. Então, eu trago essa... surgiu, obviamente, a partir da discussão de vocês, né? Mas eu trago essa visão, assim, acho que ela foi para a vida, né? E não como encontrar os ossos, é óbvio, né? Mas sair das máscaras que ela criou para viver naquela zona de conforto e realmente buscar algo maior. Acho que é isso. Também, né? Complementando. Show de bola. Fala aí, Vidó. Não, é que a Flávia falou, realmente, assim, só para complementar. Eu grifei tanto o livro, ele tá puro grifo, né? Que a gente pode escolher, essa é a escolha, né? Que nem a Flavinha tá falando.
Ou você abre a porta, ou você vive nesse auto-engano. Então, é uma passagem que, assim, serve para todos. Que aí ela fala, ó, mesmo que estejam usando máscara de esquiar, que tragam uma faca entre os dentes e um saco de dinheiro jogado sobre os ombros, nós ainda assim acreditamos quando eles nos dizem que trabalham no ramo bancário. Né? É uma escolha. É autossabotagem, é uma escolha, é um auto-engano. Você escolheu, você tá vendo, entendeu? Você tem todos os elementos para você enxergar. Vale você seguir, ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Ou você continua pro resto da vida nesse auto-engano. E aí você se depara com milhões de barba azul pelo seu caminho, porque só vai trocar o personagem, né? Se você não tiver a sua mudança, logo o mensageiro sempre vai ser o mesmo. Né? Então a gente tem que trocar dentro para o mensageiro chegar diferente, né? E o legal que ele estava complementando sobre as portas, né? Aí a Flavinha, você, Vitória, falou sobre ficar estagnado, ficar ali na sua zona de conforto. Cada porta que ela abria, não sei se vocês lembram, tinha comida, tinha riquezas, tinha coisas, vamos dizer assim, do mundo terreno, né? E pelo que eu Poderia entendo... deixar ela na zona de conforto, né? Exato, exato. E ele fala assim, né, que bom de se dizer que o Barba Azul, traduzindo para uma linguagem mais simples, seria um ego, né? O ego vai falar assim, cara, a única chave que você não precisa abrir é essa, tá? Então fica bem longe. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar putaria, eu vou te dar drogas, tá tudo bem, vai viver, fica no seu mundinho aí de Bob. E dói. Por isso que a porta estreita, né, vida? Que a gente ouve muito isso lá na Academia Filosófica, a porta estreita é a porta mais difícil, né? E eu acho que realmente é isso. A gente fica num processo de looping, de autossabotagem, e fazer o que a gente acredita que de fato, sabe que é de fato, certo? É muito complexo, é muito difícil. Porque requer coragem, requer força, requer você tirar esses véus e falar, cara, eu estou nu à sua frente. E aí? E agora? Isso eu acho que é a nossa trajetória aqui, né? Eu concordo, né? A gente vai passando por bastante etapas nas nossas vidas, né? Deixando, às vezes, uma porta muito principal, que é aquela que vai fazer o diferencial, mas a gente não tem a certeza. Aí a gente fica com medo. Falar, ai, mas e se eu abrir da merda? Ai, se eu fazer isso? Então, você fica o tempo inteiro, né, batendo com esse tipo de como se fala, como se você tivesse o tempo todo brigando com o seu cérebro. Eu sempre falo para o Pedro que parece que a gente tem dois cérebros. Aquele que fala, meu, vai aqui, ó, aqui vai dar tudo. Aí o outro fala, não, aqui é melhor, ó. Aí você vai perder isso. É como se nós tivéssemos duas consciências. Então, essas abrição de portas, elas têm que fazer parte da nossa vida, sim. Mesmo que nos cause dor, sofrimento, porque é elas que estão abrindo outros horizontes, porque às vezes a gente fica tão acomodado naquele mundo que a gente acha que é único, que acha que só aquilo ali é o suficiente, que sem aquilo a gente não pode sobreviver, e é um engano. A gente pode sim, a gente pode tudo. A gente tem um poder assim imaginário dentro da gente. É uma pena, eu estou falando assim por mim, que a gente só descobre isso com o passar do tempo. A maturidade, ela ajuda muito a abrir essas portas. Quando a gente é jovem, talvez por falta da maturidade, a gente não fica querendo abrir muita porta, não. A gente, ai, aquela ali tá ótima, ele é tudo bom, aquele emprego tá bom, ai, aquela minha amiga tá tudo bom, então a gente fica nisso. Porque se a gente começar a abrir outros leques, realmente vai causar dor. Só que a gente acha insuficiente para suprir essas dores. E a gente tem um engano dentro da gente. A gente pode, sim. A gente pode tudo. Tudo que a gente quiser, a gente pode. Só que não vem assim com tanta facilidade, né? Que é essas portas que a gente abre. Quando eu abri a minha porta, eu falei, meu, ferrou. O que eu vou fazer da minha vida? Porque na hora que eu abri essa porta, era um buraco negro, cheio de minhocas, né, Marcos? Não sei se você está ouvindo. Sim. Agora não tem mais jeito, porque quando eu olhei para trás,
o sangue já estava já jorrando, eu ia me afogar nele. Aí eu falei, vou pular dentro desse buraco. E quando eu entrei, não era aquilo que eu imaginava. Quer dizer, o meu medo fazia com que eu fantasiasse que ia dar tudo errado. A gente tem isso muito no dia a dia. Aí eu não vou fazer isso porque vai. Não, vamos fazer. Se der errado, a gente começa de novo. Só que a gente só vai tendo isso. Eu falo por mim, viu? Né? Com a maturidade, com os percalços, com os atropelos da vida. E se a gente chegar no ponto, assim, crucial, com essa sabedoria e com essa força de abrir portas, eu já acho que a gente já conquistou uma coisinha a mais na trajetória que a gente passou até aqui. Estou falando de mim porque eu sou a mais velha. Fala aí, Eu Micão. sou mais. Eu acho que eu sou mais Só uma velha que coisa- você. Só uma coisa interessante, quando o Barba Azul morre, né, os irmãos vão lá e matam ele, ele é comido por corvos, né, por animais, não sei o quê. Sim. E aí fala que você tem que aprender a domá-lo e usá-lo ao seu favor. Ou seja, esse enfrentamento psicológico que você teve, essa bagunça que você teve na sua cabeça, te deixa mais calejado, vamos dizer assim, entendeu? Melhor para o próximo desafio. E você usa parte desse inimigo que você derrotou em seu favor. Então, eu acho que vamos dizer assim, é quase a lição de moral que você tem no finalzinho da história. Vamos dar um assim. E é esse finalzinho, quando fala que ele derrota o Cameron. Isso. Depois que ele é derrotado, parte dele passa a ser parte sua. Você passa a incorporar e usar ele em seu favor. É uma batalha, né, legal. Essa parte aí que eu acho que é o final. No final é a bonança, né? Vamos dizer assim, né? Que você tá mais fortalecido depois dessa experiência ruim, traumática, pode ser ruim ou boa, só que você saiu mais fortalecido e melhor para a próxima. É o princípio da antifragilidade, né? Quanto mais paulada que você toma, mais forte você fica. Você fica, é exatamente isso que fala. Você E a- entra em desespero, quase entra em parafuso, acho que vai acabar tudo. No fim das Mas contas, você fica vê tudo isso e fica mais forte. Tem vários elementos aí do conhecimento, né? Místicos, por exemplo, como a fênix, que das cinzas ela vem mais forte, enfim. Daria realmente para a gente traduzir esses aprendizados nossos. E uma coisa que eu acho legal, que foi até citado no último livro, que a gente tinha falado sobre o aspecto do ego, é que como que é difícil para um ser jovem aqui, no seu estado inicial, conseguir canalizar, porque justamente ele precisa de algo que é o tempo. Ele precisa passar. Ele vai ter os seus momentos de busca de dores, porque eu tava falando com a Dai. Eu falei, vida, você viu que a parte que para ela acender, ela tem que ir na escuridão dela, lá nos olhos, mas assim, ela tem que sentir tudo podre. Aí ela falou, pô, é verdade, para ela poder acender. Se ela não visse toda aquela, vamos dizer assim, crueldade, maldade, aquela coisa, vamos dizer assim, de carnificina lá dentro daquela porta, ela não ia acender. Infelizmente, infelizmente nós seres humanos aprendemos só pela dor, parece. Diz a teoria que nós temos 3 princípios de aprendizado. Pela própria meditação, né? Que no caso você medita, você eleva, pelo princípio da dor, paulada e aprendizado, e pelo princípio do copiar. Você copiar aquele sábio que já fez o caminho. Da comparação. Da comparação, exato. Mas como que Da você vai dor fazer não. algo? Como que você vai fazer algo que você ainda não canalizou? Então esse do copiar para mim eu não concordo muito, porque como que eu vou copiar alguma coisa que eu não compreendo? Tem hora que é só pela dor mesmo. É só pela dor. Tem hora que é só pela dor. A maioria das vezes é só pela dor. Leva guarda-chuva, vai chover. Não vai, chove. Primeira vez Nossa, que toma devia ter uma ouvido minha molhada, mãe, você né? aprende. Fala aí, isso mesmo. cara. Você pediu a palavra, pode falar. Abre aí o áudio, pode falar. Não ia falar, não. Só escrevi ali. Ela falou Porque que... tem gente que. Pode falar. Pode falar sim. Tem gente que, infelizmente, nem pela dor. A gente vê, às vezes, né? É a tal da maturidade, eu acho, né? A falta de maturidade.
Porque tem gente que às vezes tá vendo ali, tá levando porrada da vida o tempo inteiro e tá se recusando a enxergar. É muito complicado, né? E assim, Pode falar, é que eu ia falar, são as portas, não, talvez eu a gente acho tá que abrindo não várias adianta. portas. Exatamente. E não adianta também, às vezes, né, quem tá em volta falando o tempo todo e a pessoa, se ela não quiser enxergar, pode vir Deus na frente dela e ela não vai ver, Não adianta. né? Isso mesmo. E a É o autora, princípio do querer, né? e a autora fala aí no final do conto do Barba Azul, né? Tem muitas que passaram por ele e outras têm ele até hoje, não se livraram dele, hein? Então, é que nem eu estou falando, eu fiz uma pesquisa de laboratório, nossa, 99% das pessoas que estavam ao meu redor estão com esse Barba Azul assim, muito claro. E às vezes você fala algo, o Barba Azul está tão assim presente que elas ficam surda. Não, não entende. Então, realmente tem que ser um aprendizado de cada um. Cada um sabe a hora que tem que virar a chave. Isso é fato. Exato. Fala aí, Flavinha. Da minha mãe. Fala um pouquinho mais próximo do telefone, do áudio. Eu vou te fazer uma colocação pelo lado terapêutico, né? Na minha visão, tudo que está dentro, tudo que está fora está dentro. O que está fora é só um reflexo do que está dentro. Então, tudo que a gente encontra de bom e ruim é o nosso reflexo. Os Barbas Azul existem porque a gente ainda acredita, as mulheres ainda acreditam que podem mudar alguém. Elas se acham tão guerreiras que elas acham que podem modificar alguém. E alguém só se modifica quando quer. Né? Então, eu acho que o princípio de tudo é se conhecer. O princípio de tudo é saber. Eu sou assim, qual parte de mim é fruto do meio? Qual parte de mim é fruto dos meus antepassados? E qual parte de mim sou eu? Qual é a minha essência? Concordo. Tá? Então, a partir daí, você vai descobrir a força que tem. Porque se você é capaz de lutar contra o mal, você é capaz de construir o bem. Você não precisa passar pelo mal para ficar forte. Perfeito. É só ter foco. Eu sempre falo que o mal vence porque ele tem um objetivo, ele tem foco, ele não desanima. Agora, o bem não. O bem fala assim, amanhã eu faço. Quando eu der tempo, eu faço. Quando eu puder, eu faço. Então, ele nunca vem. Por isso que a gente só aprende pela dor. Porque a gente é muito leviano com a gente mesmo. A gente não para para se conhecer. E acho que isso vem também com a maturidade, viu? Aprendi isso Sim. depois dos 50. Fazer a minha faxina dos 40 é boa, dos 50 é ótimo, dos 60 é melhor ainda. Acho que ao chegar aos 100, eu acho que eu vou ficar boa. Mas, assim, o que precisa é a gente projeta no outro a ilusão que a gente tem. Tudo é uma Verdade. Não existe realidade, tudo é ilusório. Né? Tudo é uma projeção da sua mente. Então, projeta coisa boa. Você está vendo que o serviço não está legal, por que você continua? Porque eu não sou capaz de conseguir um outro melhor. Por favor. Quer dizer, você vai ter que ser mandado embora para descobrir que você é capaz de ter o dobro do que você ganhava. Entendeu? Então, é sempre na perda que você descobre o melhor de si. Então, tem que ter foco, sabe? Tem que ter autoconhecimento. Tem que, sabe, começar a quebrar. Eu sempre falo para a Flávia, quebra as correntes. Porque as mulheres da minha família são muito homens. Eu falei, não, quebra, seja mulher, quebra. Seja frágil, sabe? Seja mulher. A mulher, esse foco de guerreira, ele é muito ruim, porque as pessoas falam, se a mulher é guerreira, o homem é guerreiro, ele não precisa de colo, ele não precisa de chorar, ele não precisa de carinho, não precisa de apoio. É um ser humano, ele não é homem nem mulher, é um ser humano. Nossa, perfeito. E como ser humano, ele precisa de tudo. Né? Tem hora que a gente precisa de amor e tem hora que a gente precisa de sexo. Tem hora que a gente precisa de um abraço, tem hora que você precisa de um puxão de orelha. Né? Então, eu acho que se resgatar é a maior força que a gente pode ter.
Você é louco, hein? Muito, muito bem. Aplausos, já te amei, viu? Você, amigas, vamos trocar de zap? Muito bom, muito bom. Fala aí, Nandinha. Já pega a narrativa. Como que fala agora? Foi sinistro. Mas eu ia falar, complementando. Peraí, mãe. Deixa a Nandinha falar. Ai, desculpa, quer falar, dona Jaira? Não, pode falar, Nandinha. Que ela falou isso, né? Que a Selma falou com a idade, né? A maturidade é muito diferente, né? E aí é aquela frase que eu falei no começo, né? Ser velha quando nova e jovem quando velha, e você sempre sabe o que vem depois, mas infelizmente, né? A gente não consegue. E em relação ao que o Pedro falou um pouquinho atrás, que quem é o Barba Azul final, né? É porque a gente personificou ele como se fosse um parceiro, alguém, mas em relação ao que a Selma falou, é isso que eu acredito. Ele está na nossa mente. A gente alimenta ele. E aí ele aparece na nossa vida. É. É como se fosse isso. Então, aquela pessoa mas eu atraí essa pessoa. E vai muito de encontro, né? Eu, Sam, a gente conversa muito sobre isso, Dai também, Flávia, sobre a lei da atração, né? Do que a gente pensa. Eu acho que vocês leram algum livro também a respeito disso. Do que a gente atrai pra gente. E o Barba Azul, né? Se eu tivesse aberto todas as portas, se estivesse bem com isso, eu não ia atrair, né? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que tem a ver, sim. Fala aí, Flavinha. Dona Selma, é que nós somos compostos de várias subpersonalidades. Põe de novo mais o microfone próximo. Nós somos compostos de várias subpersonalidades de sobrevivência, né? Então, esses globos, né, que a Nanda estava falando, né, são as nossas subpersonalidades, né? Que no momento você cria para sobreviver. E elas não vão acabar, elas se adormecem. Tá? Tudo aquilo que a gente cria não acaba, só fica adormecido. Aí vai precisar de um startzinho para voltar. Então precisa ter muito cuidado com a subpersonalidade que a gente cria. Exatamente. Teve uma vez que eu falei algo para Dai a respeito de poder. E falei que realmente a referência do poder que a gente tinha ouvido falar em um curso é dado por aquele que de fato tem poder de fazer uma maldade e escolhe não fazer. Mas não quer dizer que não exista. Porque a gente sempre fala assim, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o mal e tal. Mas veja bem, a melhor pessoa, a pessoa que mais vai ser, vamos se dizer, socialmente altruísta, é aquela pessoa que poderia de fato destruir a humanidade. E ela escolhe por não fazer. Porque ela adormeceu esse seu ser, mas, que nem a senhora falou, não quer dizer que ela não exista. E tem várias citações romanas que diz para a gente nunca acordar o gigante adormecido, porque pode ser, assim, arrasador. E eu concordo muito. A gente vai criando alguns arquétipos, algumas cascas. Eu digo até como um ponto, assim, pessoal da minha própria personalidade. O Pedro de antes com o Pedro de hoje é um Pedro totalmente distinto, mas todos os Pedros eu carrego. E eu falo, cara, não faça eu descer para um nível que você não quer. Na boa, não faça, porque você não vai querer conhecer esse Pedro. E a gente fala muito, né, a respeito disso. E eu acho que esses crescimentos personalizados, personificados, é o que faz parte ali vamos dizer assim, das nossas cascas sendo descascadas. A gente tirar e falar assim, tá vendo essa galera aqui, esses soldados? Foram todos os Pedros que eu vivenciei. Buda falava uma frase muito legal também. Como que eu posso julgar aquele... Eu sempre falo, acho que aqui, né? Aquele ladrão, se ontem eu era ele, e aquele, por exemplo, sábio, se amanhã eu serei ele. Nós seremos vários tipos de personagem, várias pessoas no decorrer da nossa existência e experiência. E eu acho que isso faz parte do nosso eu aqui. Pode falar, minha mãe. Não, eu ia, né, ainda lá no assunto lá atrás, né? Que eu não me lembro se foi o livro passado ou o anterior do passado, que o autor deixava bem claro que a gente tinha o lado bom e o lado mal. E o que mais oscilava, o que mais, de uma certa forma, ficava em evidência, era aquele que a gente alimentava. Sim, então, sim. O gancho da Selma é isso mesmo. O que a gente alimentar nas nossas vidas
é o que vai ficar mais exposto. Mas Sim. o lado ruim, o lado, vamos pôr aí o lobo mau da história, a gente tem dentro da gente. Agora precisa ver qual que é aquele que você quer que fique em evidência. É aquele que você mais alimentar. Só para lembrar, eu não me lembro agora do livro, porque agora é tanto livro, né? Mas, Selma, eu te adorei, viu? Olha, você tem uma visão assim muito parecida com a minha, e vou só te fazer uma perguntinha. A gente tinha esse tipo de pensamento quando tinha 20 anos? Então, aí a gente vai voltar com os filhotes de lobo, né? A gente não Boa. tinha, porque na nossa geração não havia conversa, né? Sim. E a gente também, não, tem maturidade, sabe? Deixa eu falar. E também, a Flávia interrompeu assim, eu perdi meu raciocínio. Além de não ter a conversação, eu acho que, ai, eita, Flávia, nossa, ela me fez ir para um lugar que eu não queria ir. É, na época de vocês não tinham conversa. Então, a gente não tinha conversa. E a gente também, a gente era, ainda, o ser humano ainda é, tá? Mas eu acho que bem menos. Nós éramos muito fiéis às nossas mães. Sim. Então, a gente revivia a vida delas. Hoje, o pessoal consegue distinguir que é da minha mãe, você entendeu? Que é meu. Mesmo, às vezes, repetindo algumas coisas, né? E acho que hoje o pessoal não tem a maturidade, porque não nos escutam. E nós não escutamos os nossos antepassados e eles continuam não nos escutando. Entendeu? Assim vai. Mesmo. Então, se eu não quero aprender, vou aprender com a dor. Exato. Você não presta atenção naquilo que você está me ensinando, mas eu presto atenção no livro, eu presto atenção numa palestra, você vai continuar apanhando da vida, entendeu? Então, são gerações diferentes, né? São bem verdade. Mas eu acho que hoje, antigamente, eu falo para eles que filho de peixe era peixinho. Hoje, filho de peixe é tubarão. Não é mais peixinho. Certíssima. Certíssima. É isso, dona Selma. Mais alguém quer complementar? Gente, cadê o Marquito? E eu tô aqui, eu tô aprendendo, gente, porque assim, ultimamente eu tô aprendendo pela dor mesmo, então eu tô só ouvindo, absorvendo, e eu tô vendo assim vários shades pra mim. Então eu tô assim, quietinho e absorvendo. Ai, ai. Gostei da palavra que você usou. Traduzindo, várias carapucinhas, vai. Exato, várias carapuças eu vesti hoje. Mas isso é para todos nós. Eu acho que aqui o Clube do Livro ele vem com uma pegada para ensinar a todos que ninguém é melhor que ninguém, todos aqui estão numa jornada única da sua própria individualização do aprendizado. Mas é bom a gente ouvir várias experiências de várias pessoas, porque a gente aprende muito, a gente tem um ponto assim de vista totalmente distinto. Eu sou grato por esse momento aqui com vocês, sou mesmo. E se vocês não quiserem complementar, eu desejo boa noite. Não, acho que Ó, quando... Peraí. Ah, tem mais? Não, ô Marquinhos, desmistifica, hein? Desmistifica, porque você tá Eu uma preciso. barreira, hein? Ó, uma porta aí. Eu vou ter que sangrar um pouquinho, eu acho. Pessoal, Não, levando em consideração. é outra coisa. Eu quero fazer um convite para dona Selma participar do clube. Nossa, eu ia falar a mesma coisa, Dai. Você leu meu pensamento. E dona Selma, Eu tenta ponho- eu entrar ponho- com eu o celular compartilho. seu, A gente põe lá no grupo. né? Obrigada. Porque melhora bastante o áudio. Depois desse áudio aqui, eu mando para um podcast. Para pessoas que também têm curiosidades de evoluir, ouvir um pouquinho das nossas histórias e, quem sabe, aprender alguma coisa, não tanto pela dor. Pelo menos já tem alguns spoilers, vai? Algumas dicas de caminhos. Parece karma. Eu falei, eu não tô entendendo nada. Eu acho que é porque eu preciso. Tudo que vocês falaram aqui, acho que eu preciso absorver para eu poder entender, porque. Sentir. Então, pra mim, Então, fechou. Então, tá certo.
Então vamos manter o Que mesmo bonitinho. cronograma. É que assim, como que o papo foi bastante legal, eu empolguei. Eu acho que faria sentido. Mas traga mais esses elementos do conhecimento para a gente discutir na próxima semana. E pessoal, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.